Muito bem. Nós já havíamos aí feito a divulgação do tema que hoje vamos desenvolver aqui. Como sempre, o tema está aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 10. Capítulo 17, sede perfeitos. Item 10, o homem no mundo. Esse é o tema que nós nos propomos a falar hoje, trazendo aqui algumas reflexões que fizemos a respeito. Todos nós que aqui estamos vivemos no mundo e, é claro, essa experiência, ela para nós é muito rica. É a única e faz com que os nossos espíritos possam alavancar ou não, dependendo das circunstâncias, o nosso processo evolutivo. Estar no mundo, viver no mundo, implica em aprender a trabalhar sentimentos, sensações, emoções, os mais variados níveis. Mas sempre foi assim conosco. Na medida em que o tempo vai passando, e é claro, nós vamos vivendo experiências reencarnatórias múltiplas, a nossa capacidade de trabalhar esses sentimentos, essas sensações, vai se modificando. Mas desde quando nós fomos criados e a centelha divina se instalou em nós, nos dando condições de estabelecer entendimento a respeito das coisas que estavam em nosso entorno, nós tínhamos as nossas impressões. No Malemar, a gente ia digerindo os sentimentos que tinha, as sensações. Nós elencamos aqui algumas delas para a gente iniciar a nossa reflexão, para entender como isso ao mesmo tempo que é simples, é profundo, é um paradoxo. Lembrando que quando se fala em colher percepções, sentimentos, sensações, nós estamos falando do todo. Nós não estamos abordando apenas questões de ordem material, econômica, financeira, ou só questões de ordem emocional, que envolvem especificamente os sentimentos, e tampouco só questões de natureza espiritual, que tem relação com a transcendência do espírito. Não, ele está falando de todo. Todas essas questões, porque quem vive no mundo tem que dar trato a todas elas. Não obstante, algumas vezes as pessoas não creem numa coisa ou noutra, mas não importa. O que importa é que as experiências estão aí, e a gente foi primeiro elencando aqui aquelas sensações que a gente tem, impressões, que têm um caráter, digamos, negativo. Acompanhe comigo, olha. Desânimo, descrença, desconfiança. Isso aí, a princípio, imaginando que nós estejamos vivendo um momento de indignação. Eu sei que aqui no Brasil isso não acontece, mas em outros países a gente tem esse problema. As pessoas ficam indignadas com o que ocorre, com a parte socioeconômica, política, mas aqui não, aqui vai bem. De qualquer forma, imaginando que nós estejamos
indignados. Então a indignação, ela vai gradativamente, vamos acompanhar, trazendo o desânimo, a descrença, a desconfiança, a decepção, consequentemente o desapontamento. Ok, gente? Coisas que a gente sente e percebe que por enquanto está tudo com D. Não saiu do D ainda, né? Mas o fato é que, na medida em que essas coisas acontecem, dependendo da forma como nós as encaramos, elas podem tomar um pouco diferente dentro de nós. Mexer com o nosso cérebro, com a nossa psique, e fazer com que isso possa se transformar, por exemplo, em frustração. Da frustração para o estresse, é um pulinho porque a gente desgasta. Na medida em que você está frustrado por estar vivendo essas experiências emocionais que não são positivas, a gente se estressa. Estressado, acompanhe comigo, estressado, na medida em que a gente tem que tomar determinadas decisões, acontece uma coisa muito interessante conosco, e às vezes a gente não percebe, a gente percebe no outro, mas não percebe em nós. É a insegurança. A gente fica inseguro, fica indeciso de que fazer. Porque o estresse faz com que o nosso nível, a nossa capacidade de fazer escolhas com coragem, com equilíbrio, com bom senso, ela começa a ficar debilitada. Então a insegurança vem, a indecisão vem, e daqui a pouco acontece o que está acontecendo com a grande maioria de nós. A gente começa a viver com medo. E quem vive com medo tem uma inclinação muito forte a de uma hora para outra se tornar violento. Ok, gente? Quem não percebeu isso ainda, presta atenção. A tendência de nós sermos violentos por viver com medo, ela é considerável. Então, percebam, nós só elencamos algumas coisas, talvez na cabeça de alguns aqui presentes, possa estar até aparecendo outras coisas que a gente esteja vivenciando em uma situação que nos perturbe. Por exemplo, eu deixei aqui de lado, ó, a mágoa e melindre. Já ouviu falar disso? Ah, eu também. Mágoa e melindre. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer na nossa vida social, pode acontecer dentro do lar, e pode acontecer dentro da atividade a qual nós nos consagramos espiritualmente. Não só pode acontecer, como acontece. E tudo isso, essas coisas que a princípio nós estamos apontando aqui como negativas, elas vão apresentar um efeito final, que é a perturbação. Não há como não estar perturbado trabalhando somente com essas questões. Mas o fato é que viver no mundo, isso que nós estamos apresentando, é uma parte dos reflexos de uma vida interrelacional. Mas tem um lado bom também. Vamos imaginar que nós estejamos indignados, que nós estejamos, de certa forma, esperançosos com o que está acontecendo no momento. Não é piada. Por favor, vamos imaginar que nós estejamos esperançosos com o que está acontecendo no momento e não seja necessariamente aqui. E aí da esperança, a gente pode abrir fazer alguns links da seguinte forma: com esperança a gente tem bom ânimo. Agora são as coisas positivas. A gente tem confiança, tem otimismo, contentamento, coragem,
alegria, júbilo, êxtase, algumas vezes. Com a esperança. E principalmente fé. Parece que ficou menor, né? Comparado com as coisas negativas. E ficou mesmo. Eu tentei colocar mais algumas aqui, mas ficou dificinho. Se vocês tiverem depois, coloquem aí nos vossos corações, porque a princípio a gente conseguiu enxergar isso aqui. Mas já está de bom tamanho. Agora, também são reflexos de uma vida interrelacional, de quem vive no mundo. Mas o problema é que essas coisas fazem parte do nosso viver. Ora eu estou desanimado, ora eu estou otimista. Ora eu estou desconfiado, ora eu estou seguro. Ora eu estou indignado, e ora eu estou contente. Está dando para entender, gente? Essa oscilação não permite que nós consigamos calibrar, permita-nos usar o termo, a nossa estrutura psicológica, que nós não permite que nós consigamos fazer caminhos, a nossa forma de pensar, favorecer a nossa estrutura neurológica para que ela desenvolva as suas sinapses amorosamente, favoravelmente, ajudando-nos a ter percepções mais equilibradas a respeito das coisas. Não, é uma oscilação, parece que nós estamos vendo aquele aparelho que mede abalo sísmico, né? Aquela coisa assim. Fala, nossa, como é que a gente faz? Mas estar no mundo é isso. Viver é defrontar com essas oscilações. Está dando para acompanhar, gente? Nós estamos posicionando a princípio. Esses somos nós, invariavelmente. Nenhum de nós consegue viver apenas num polo, a não ser que faça uma escolha. Aí é delicado. Aí eu escolho viver só com o lado bom das coisas. Vamos ver se dá. É bem provável que, para viver dessa forma, nós tenhamos que nos insular. Agora, eu escolho viver só com o lado ruim das coisas. Essa é a maioria. Está dando para acompanhar? Essa é a maioria. A maioria faz essa escolha e nem percebe. Mas faz com prazer. Não consegue viver sem, de repente, sentir, aqui, ó. Estava aqui no cantinho, que nós escrevemos. Apesar que está no contexto, né? Faltou a tristeza e a raiva. Alguém sente raiva aqui? Alguém fica triste? Não precisa responder. Claro que sim. Como nós já falamos N vezes aqui, a gente vai repetir. O problema não é sentir, o problema é ficar com. É abraçar. Aí eu senti uma raiva, de agora em diante ela vai ser minha parceira. Uma tristeza profunda vai ser o meu protetor de tela. A minha tristeza. Ela é tão linda. Eu não vivo sem ela. São escolhas que a gente faz. E nós já falamos aqui. Escolha sinaliza consequência. Sempre. Seja qual for a escolha, boa ou não, ela vai indicar que nós temos que aprender a assumir as consequências pelas escolhas que fazemos. Então, nesse emaranhado de sentimentos e sensações, nós percebemos a oportunidade de resgatar do Evangelho essa temática, porque se na questão 919 do Livro dos Espíritos e em desdobramento 919A, nós encontramos um tratado de natureza psicológica com relação à máxima de Sócrates, conhece-te a ti mesmo, o autoconhecimento. Nesse capítulo, no item 10, do Evangelho segundo o Espiritismo,
capítulo 17, sede perfeitos. O homem do mundo, que foi ditado pelo Espírito, que não se identificou, nós também podemos ousar a dizer que nós temos aqui um pequeno tratado de como viver no mundo. Para que, João? Para a gente dar trato nisso aqui, com que a gente abriu. Nós falamos no início, todos nós que estamos aqui vivemos no mundo, e todos nós sempre buscamos respostas. Sempre. E na medida em que o tempo foi passando, a condição de obter as respostas aos nossos questionamentos vai se modificando. Alternativas para nós entendermos o que está acontecendo conosco vão aparecendo. Sejam elas de natureza psicológica, sejam elas relacionadas a questões especificamente no campo da autoajuda, sejam elas ligadas às questões transcendentes de ordem espiritual, mas as oportunidades de nós conseguirmos obter respostas aos nossos questionamentos, elas vão acontecendo. Mas e nós? Como é que nós nos adaptamos a isso? Como é que nós encaramos esse fato de que Deus, na sua infinita bondade, não para de abrir portas ou janelas, como queiramos, para que nós consigamos entender o que está acontecendo conosco? São várias nuances. A gente não pega de vez em quando uma leitura que não faz há muito tempo, e você passa por ela e de repente você lê e fala: nossa, eu já li tantas vezes, mas agora me deu aquele insight, eu nunca tinha visto por esse ângulo essa questão. Alguém já viveu essa experiência? É como ler um livro hoje e ler um livro daqui a 1, 2 anos, 3, o mesmo livro, mesmo. Não é o mesmo livro. A gente vai ler e vai perceber de outra forma, porque nós estamos modificando. Então, o Espírito amigo, ele, no Evangelho segundo o Espiritismo, o qual nós pedimos licença para acessar, ele faz comentários a respeito dessa possibilidade de como viver no mundo, a fim de que, voltamos a observar, todo esse emaranhado de sentimentos que a gente vive, de altos e baixos, do que é bom, o que não é bom, possa, de uma vez por todas, ser equalizada por nós. Não é que nós não vamos mais ter sensações ou sentimentos que não sejam bons, que a gente só vai viver com as coisas boas, que o que é negativo vai desaparecer. Não, não é isso. Mas é a forma como nós vamos lidar com isso é que vai fazer toda a diferença. Fica aqui uma proposta para nós conseguirmos, para nós pensarmos agora nesse sentido, para quem sabe nós comecemos a modificar por dentro aquelas construções fantásticas que temos dentro de nós, as quais nós achamos maravilhosas. A gente fica assim, encantado de ver alguns conceitos que nós temos dentro de nós, bem consolidados, mas em cima do equívoco. Isso dá o que pensar. Mas vamos lá, olha. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos, item 10. O homem no mundo, um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Então aqui a gente vai agora ver como é que o irmão sugere que a gente viva no mundo. Vamos lá. Um sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles
se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai vossos corações, não vos deixeis perturbar por nenhum pensamento fútil ou de prazeres materiais. Elevai o vosso espírito em direção àqueles que vós chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias condições, possam lançar em quantidade a semente que deve germinar em vossos corações e nele produzir os frutos da caridade e da justiça. Esse é o primeiro trecho. Agora começa o ensinamento propriamente dito. Não acrediteis, contudo, que incentivando vossa dedicação à prece e à evocação mental, desejamos vos levar a viver uma vida mística que vos coloque fora das leis da sociedade, onde estáis obrigados a viver. Não. Vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Mas se renunciardes às necessidades, ou mesmo às banalidades do dia a dia, fazei-o com um sentimento de pureza que possa santificá-las. Esse é o primeiro ensinamento. Nós entendemos aqui que é uma proposta para viver no mundo com simplicidade, desprendimento, mas principalmente desapego. Vejam, mas se renunciardes às necessidades ou mesmo às banalidades do dia a dia, fazei com um sentimento de pureza que possa santificá-las. É importante que nós primeiro façamos uma autoanálise para enxergar o que dentro de nós é banalidade e é futilidade. Se nós não enxergarmos isso, a gente não tem trabalho nenhum para fazer nessa primeira proposta. Ok? Então é necessário ser corajoso para se olhar no espelho, digamos assim, e falar: dentro de mim existem conteúdos que são fúteis, são banais. Se eu quiser abrir mão deles, eu preciso fazê-lo com um sentimento de pureza que possa santificar. O que é isso? É abrir mão sem praguejar. Graças a Deus eu me livrei desses maus hábitos que tinha, que estavam me arrastando, sabe, aquela coisa dramática. Como eu sofri quando eu pensava dessa forma. Deus, agora estou livre. Tem que tomar cuidado com isso. Essa experiência, mesmo que não tenha sido produtiva, ela nos fez crescer de alguma forma. Por isso que o Espírito recomenda. A gente deve viver como vivem os homens de nossa época, mas se a gente quiser abrir mão, a gente abre. Mas sem melindre, sem queixas. E a gente é bom de queixa. Queixar é com a gente mesmo. Então abrir mão de uma coisa que está muito cristalizada em nós, sem praguejar, é realmente um desafio. O Espírito sabe o que está falando. E aqui, tem o Livro dos Espíritos, ainda sobre esse assunto. No capítulo 7, Lei de Sociedade. Nós temos duas questões que Allan Kardec fez às entidades venerandas que nos ajudam a corroborar essa primeira proposta do amigo espiritual, que é a seguinte: questão 771, se quiser depois anotar, e o Livro dos Espíritos. O que pensar daqueles que fogem do mundo para se devotar ao alívio dos sofredores? Resposta: eles se elevam ao se rebaixarem. Têm duplo mérito por se colocarem acima dos prazeres materiais e por fazerem o bem, cumprindo a lei do trabalho. Abrir mão das necessidades ou banalidades do dia a dia, fazendo isso com pureza. Olha a pergunta: o que pensar daqueles que fogem do mundo para se devotar ao alívio dos sofredores? Eles se elevam ao se rebaixarem. Tem duplo mérito por se colocarem acima dos prazeres materiais e por fazerem o bem, cumprindo a lei do trabalho. E na questão seguinte,
que é a 771A. E aqueles que procuram no retiro a tranquilidade de que precisam para alguns trabalhos. A gente faz isso de vez em quando, faz? Em determinadas épocas, feriados, carnaval, né? Principalmente carnaval, muitos fazem retiros para relaxar, para se desconectar um pouco, né? Das coisas do mundo, né? Então aqui fica a pergunta. E a resposta é: esse não é absolutamente um retiro egoísta. Eles não se isolam da sociedade, uma vez que trabalham para ela. Atenção, se alguém tem alguma dúvida com relação a isso, é legal a gente pensar com carinho. E aqueles que procuram no retiro a tranquilidade de que precisam para alguns trabalhos, não é? E aqueles que procuram no retiro a tranquilidade de que precisam. Ponto. A pergunta vai mais além, né? Que precisam para alguns trabalhos, ou seja, você está procurando se reabastecer, recarregar suas baterias, para redirecionar o seu foco, porque às vezes a gente perde o foco. Esse emaranhado de sentimentos e sensações que a gente apresentou, que nos levam ao estresse, e fazem com que a gente tenha insegurança, incerteza, que venha viver com medo, e que algumas vezes reflita violência, raiva ou coisa do gênero. Essas coisas fazem com que a gente perca o foco. Então, esse tipo de retiro, ele nos ajuda a redirecionar, a focar novamente. Então, a primeira questão que o Espírito também colocou. E ele continua. Isso aqui é muito legal, olha só. Se sois obrigados a estar em contato com homens cujos espíritos são de natureza diferente da vossa e de caracteres opostos, não deveis afrontá-los. Não os contrarieis. Sede alegres, felizes, mas com alegria que provém da consciência limpa, da felicidade de um herdeiro do céu que conta os dias que o aproximam de sua herança. Esse trecho, nós enxergamos aqui um termo que vem da psicologia. A alteridade é a nossa capacidade de viver com os diferentes e com as diferenças. Nós somos muito bons nisso, né? A gente vive com os diferentes e com as diferenças com uma facilidade. Eu me comovo às vezes quando olho para mim e o nível da minha autoridade é tão grande que eu não sei onde vai parar. Mas eu vou ler de novo aqui. Se sois obrigados a estar em contato com homens, vamos colocar homens e espíritos, tá? Para que a gente entenda que isso está abrangendo todos, que são de natureza diferente da vossa e de caracteres opostos, não deveis afrontá-los, não os contrarieis. Não é uma coisa que incomoda? Você fica aqui, ó. Se sois obrigados a estar em contato com pessoas, digamos assim, que são de natureza diferente da vossa e de caracteres opostos, a gente não dá uma viajada assim, você não vai tentar se situar. Eu acho que deve ter na minha vida alguma pessoa que está dentro desse quadro aqui. Deixa eu lembrar. Aí você vai trazer aquele ser de luz para você, né? E convive com você, e que faz com que você se situe aqui, com a necessidade de entender que existem diferentes e existem diferenças. E quando a gente não trabalha isso aqui, nós vamos cair no campo daqueles elementos que nós elencamos de natureza negativa. A gente vai cair lá. Você tem contato com a pessoa abriu a boca, não precisa nem abrir a boca, você já viu ela, o sentimento já nasce. Sei lá que pode sentimento ser mal-estar, dor de barriga, alguma coisa assim, que a gente sente quando é criatura que a gente quer mudar de planeta quando ela está vindo na nossa direção, porque tem jeito ela trabalha com você. Você entra do teu lado. E ela não percebe que você não a suporta. Ela não percebe. Sabe aquela pessoa SN? SN você não sabe. Nossa! Não é sistema nervoso, tá? Você não sabe. E o que a gente faz com ela? A gente entende. A gente se sente esgotado. E coloca na cabeça algumas vezes que precisa de alguma maneira sair desse contexto para encontrar um pouco de paz. Sendo que o problema
maior não está fora, está dentro. Para onde quer que a gente vá, você pode ir para o lugar e viver com os ursinhos carinhosos, tá? Digamos assim. Mas se dentro de você estiver conflito, existe uma coisa, abrir um parêntese rápido. Esse estudo em psicologia se chama ferida no cérebro, não é tumor, é emocional. E uma outra nomenclatura, o mesmo caráter, cicatriz emocional. Cicatriz emocional é uma coisa que acontece conosco quando a gente tem um embate forte. Todos nós aqui presentes temos cicatrizes emocionais. E os psicólogos algumas vezes para nos ajudar a tratar desses problemas, eles vão e resgatam você mexendo naquela cicatriz, para que você viva o problema até que de alguma forma consiga superá-lo. É um tratamento forte, mas se bem conduzido ele funciona. Mas nós temos muitas delas, algumas pequeninas, outras mais profundas. Então, se nós não conseguirmos ter enfrentamento para tratar dessa questão da alteridade, que não é uma coisa de outro mundo, é algo para lidar, para viver em sociedade, como fala o Espírito aqui, para quem tem inteligência. Nós vamos criar profundas cicatrizes emocionais e vamos arrastar conosco encarnações afora, porque esse é o tipo de coisa que fica no espírito, tá, gente? Cicatriz no corpo, no corpinho, quando a gente desencarna, vira pozinho. Aí não sobra nada, a cicatriz sumiu. Mas a cicatriz emocional, ela está no espírito. Quando a gente volta, ela faz parte da configuração do novo ser. Por isso que nós somos ainda tão complexos. E nós trazemos ainda muito da nossa história sem resolução. Todos nós. Vamos continuar. Aqui, ó, o terceiro aspecto. O Espírito está sugerindo como viver no mundo, tá? Viver bem. Aqui. Esse aqui é delicado também. A virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio, em rejeitar os prazeres que a vossa condição humana permite. Basta reger todos os vossos atos pela lei do Criador, que vos deu a vida. Para que esse trecho é pequenininho, mas ele é profundo. Olha, vamos repetir. Ele estava falando da questão de saber viver, entendendo as diferenças, e agora ele vai falar da virtude. Porque a virtude é uma construção necessária para nós. Não para nos fazer santos, mas para ajudar-nos a pontuar, a direcionar e a focar aquilo que nós estamos querendo nessa vida. Ser virtuoso é ser alguém que se dedica para encontrar o seu melhor. Então aqui, ó. Só que ele fala, a virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio e em rejeitar os prazeres que a vossa condição humana permite. Basta reger todos os vossos atos pela lei do Criador que vos deu a vida. Então aqui nós enxergamos o quê? Que a gente não deve maquiar posturas, atitudes e sentimentos. Porque isso não é bom. E o Espírito exemplifica assumir um aspecto severo e sombrio. Quem é que, em sã consciência, escolhe assumir um aspecto severo e sombrio para se relacionar? Você sabe bem. Faça uma pergunta. Ah, João, não sei, mas tem gente que escolhe essa postura, porque acredita que essa postura é que vai fazer com que a sua imagem seja respeitada. Eu vou chegar lá. Severo, a gente até entende como é que é, agora sombrio é complicado, né? Eu não sei como é que é ser sombrio. Severo é chegar e ter um semblante sério, né? Aquele sorriso assim, rápido, aquela coisa que a gente percebe que quebra a gente. Sabe quando você vai para a pessoa? Oh, meu irmão, tudo bem? E a pessoa olha para você e você fala, meu Deus, que lindo. Mas enfim, aí a gente finge que está abanando na frente da boca. E não teve abraço, não veio, né? Mas não veio, então você... Mas quando você está chamando o povo para cantar, alguma coisa assim. Já passaram por essa experiência, é muito ruim, mas é uma escolha.
Quem de nós aqui, hoje, acredita que isso funciona? Se tem alguém aqui que pensa assim, dá mais refletido. Porque não ajuda. Vai fazer com que a gente comece a ficar distante daqueles com os quais nós temos que estar perto. E nós temos que conviver. Temos que estar lado a lado, entendendo as diferenças e as diferenças. E continua o amigo, fazendo mais uma abordagem, olha só. Agora ele vai tocar um ponto importantíssimo. A perfeição encontra-se inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade sem limites. Porém, os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a mais elevada à mais simples. O homem, se vivesse só, não teria como exercitar a caridade. E somente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais difíceis, é que ele encontra ocasião de exercê-la. Aquele que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. E pensando apenas nele, sua vida perde um egoísmo. É como isso é delicado. Que nós, fazendo um retrospecto rápido, se nós estamos dentro daquele bolo de coisas que apresentamos agora há pouco, e a gente vai chegar a um consenso, que a gente precisa se insular. Insular é isolar. Não, a melhor coisa que eu tenho que fazer é isolar, porque essa vida não dá para mim. As pessoas não me entendem, é uma dificuldade muito grande, e eu acho que é o melhor caminho. Existe um alerta sério aqui. O homem, se vivesse só, não teria como exercitar a caridade. Somente no contato com seus semelhantes nas lutas mais difíceis é que ele encontra a ocasião de exercê-la. Ele tem que contar com as pessoas. Ele está falando, a perfeição encontra-se, como disse Cristo, na prática da caridade sem limites. E aqui no final, aquele que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Em Livro dos Espíritos, nós temos aqui, no mesmo capítulo, Lei de Sociedade, a questão 767, que diz o seguinte, acompanhe no livro, gente, isso é sério. Tem pessoas que acreditam que o isolamento é a solução. Se tem alguém aqui, desculpe, a gente não quer constranger absolutamente. É só uma questão de refletir, tá? Com todo respeito. Acho que o isolamento é a solução, e não é. Olha aqui, ó. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? A pergunta. 767. Resposta: sim. Uma vez que os homens procuram por instinto a sociedade, para que todos possam concorrer para o progresso ao se ajudarem mutuamente. Então, o isolamento absoluto é contrário à lei natural. A outra questão, 769, compreende-se como princípio geral que a vida social faça parte da natureza. Mas, como todos os gostos estão também na natureza, por que o gosto pelo isolamento absoluto seria condenável se o homem encontrar nele sua satisfação? Olha que pergunta, é pegadinha, né? Olha que pergunta bem pensada, eu vou repetir, me permita. Compreende-se como princípio geral que a vida social faça parte da natureza. Como todos os gostos estão também na natureza, todos os gostos. Porque o gosto pelo isolamento absoluto seria condenável se o homem encontra nele sua satisfação. Nós acabamos de falar. Tem pessoas que acreditam que o isolamento é o caminho. Gosta, é a escolha que faz. Eu adoro ficar sozinho, adoro me isolar. A gente até gosta de vez em quando também de ficar quietinho no canto, na verdade, mas isolamento é outra coisa. Isolamento é uma chaga que veio decompondo a evolução das civilizações desde os primórdios até hoje. E veja uma resposta para mim. Satisfação de egoísta. Há também homens que encontram satisfação em se embriagar. Vós os aprovais? Deus não pode ter por agradável uma vida em que o homem se condena a não ser útil a ninguém. Que resposta, hein? Não é lindo isso? Olha aqui, ó. Satisfação de egoísta. Essa satisfação é autónoma, ficar sozinho.
me sinto tão bem eu com eu. Então, satisfação é egoísta. Há também homens que encontram satisfação em se embriagar. Vós os aprovais? A pergunta foi feita com sutileza e a resposta também, no mesmo nível. Deus não pode ter por agradável uma vida em que o homem se condena a não ser útil a ninguém. E a última questão, a 770, que fala do assunto, diz o seguinte, olha. O que pensar dos homens que escolhem viver em reclusão absoluta para fugir do contato nocivo com o mundo? Duplo egoísmo. Olha que legal, gente. E aqui, a pergunta foi com o objetivo de tentar arrumar uma justificativa para você se tornar egoísta. Eu estou fugindo do contato nocivo com o mundo. Como se a pessoa fosse pura, santa, angélica. O que pensar dos homens que vivem em reclusão absoluta para fugir do contato nocivo com o mundo? Duplo egoísmo. E a desdobrada 770. Mas e se esse retiro tiver por mérito uma expiação ao lhe impor uma privação pesarosa? Não é meritória? Resposta. Fazer antes o bem do que o mal é a melhor expiação. Ao evitarem o mal, caem em outro, uma vez que se esquecem da lei do amor e da caridade. Bom, profundo, não é? A espiritualidade sabe trabalhar essas questões, porque isso é esclarecimento. Nós estamos, de alguma forma, justificando o fato de falarmos que esse texto que o irmão redigiu aqui, o Espírito Amigo, que não se identificou, é um tratado para viver no mundo. E aqui ele finaliza. Não imagineis que, para viver em comunicação constante conosco, para viver sob a observação do Senhor, seja preciso entregar-se ao martírio e cobrir-se de cinzas. Não. Mais uma vez, não. Sede felizes de acordo com as necessidades humanas, mas que na vossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou entristecer a face daquele que vos ama e vos dirige. Deus é amor e abençoa aqueles que amam com pureza. Então aqui, nesse trecho final, esse capítulo nós dividimos em 5 trechos, desapego, alteridade, não maquiar posturas, não insular, não isolar, e agora o último, a sintonia verdadeira. Aqui o irmão está explicando como é que a gente faz. Peço licença para ler novamente. Não imagineis que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob a observação do Senhor, seja preciso entregar-se ao martírio e cobrir-se de cinzas. Cuidado com isso, gente. Muito cuidado. Nós de santo, nós não temos nem as penas. Então, não tem como a gente tentar fazer um projeto que não nos compete agora. Vamos procurar, sim, estar em contato com a espiritualidade de todo o coração. Com simplicidade, tendo um olhar amoroso para as coisas e para as criaturas, porque funciona mais do que nós tentarmos fazer sacrifícios que são infrutíferos. Só podem nos fazer mal. Continua aqui. Não, mais uma vez não. Sede felizes de acordo com as necessidades humanas. Aí nós encontramos um problema sério. Porque quando se fala em necessidade humana, as leituras que existem são as mais variadas. Que cada um tem uma leitura do que é necessidade para si. O que é necessidade para mim pode não ser necessidade para você. Para uma pessoa é necessário apenas viver numa casa simples, ter o alimento, ter a veste. Para a outra, não. Tem que ser o oposto. E a pessoa entende que aquilo seja necessário para ela. Esse é um ponto delicado, é um ponto muito delicado da compreensão das coisas que nós temos que fazer. Desejo e necessidade. Como é que nós estamos trabalhando isso? Eu tomo uma liberdade para dizer, peço licença para dizer, a gente trabalha isso muito mal.
muito mal. E nós sabemos que a gente não abre mão, mesmo sabendo que a gente trabalha mal. Está dando para entender, gente? Fique claro? Não se ofenda, não. Eu estou no primeiro da fila. Não estou me insulando, não. Não estou me isolando. Estou mergulhando de cabeça na turba. Porque eu me permito colocar no singular, eu sei quando eu estou fora desse contexto. Quando a minha luta não é por necessidade, é por capricho. Então é importante estar atento, porque obviamente são escolhas que a gente faz e a gente vai responder por elas. E queira Deus que seja já. Do meu ponto de vista, me permitam, eu gostaria que fosse já. Assim me fica adiando. Fala, deixa para a próxima, deixa para a próxima. A gente vai me deixando tanta coisa, meu Deus do céu, daqui a pouco a gente nem reencarna mais. E tanto que deve. Então vamos resgatar já. Daqui a pouquinho, você fez a escolha errada, então lá na frente já tem a consequência. Seria melhor assim? A gente aprende mais rápido. Por que procrastinar? Deixa para depois. Nós temos muito pelo erro. Sim, nós já somos beneficiários da imortalidade. De fato. Mas isso não significa que nós devemos passar para frente coisas que são fundamentais para que nós venhamos a dar aquele salto. Nós falamos do início. É o salto do crescimento. Alavancar a evolução do espírito. Então aqui, ó. Mas que em vossa felicidade, nunca entre um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou entristecer a face daquele que vos ama e vos dirige. O problema está aqui. Mas que na vossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou entristecer a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Sem chance. Nós não estamos querendo desanimá-los aqui, viu, gente? Não é isso. A gente tem que ser otimista e entender que a gente pode fazer muita coisa boa. Mas a proposta de estudar esse texto hoje é porque a gente vive no mundo e a gente sofre. E eu acredito, me permitam, mais uma vez no singular, que o objetivo não é esse. Não é sofrer, é crescer, é aprender. Então, se existe sofrimento, é porque as escolhas não estão sendo bem feitas. Mas para quem sabe que toda escolha representa uma consequência, ela pede isso. Quando Jesus de Nazaré, raciocinem comigo, já falei isso de público aqui para mim, João, é a máxima das máximas. Que a cada um seja dado conforme suas obras. Jesus estava falando do quê? Consequência. Alguma dúvida? Consequência. É o que está por trás do pano da fala dele. É consequência, meu irmão. Que a cada um seja dado conforme as suas obras. Sempre foi consequência. E parece que a gente não entende isso. E por incrível que pareça, por isso que a espiritualidade está certa, vós estáis adormecidos. Acontecem coisas e a gente se assusta. Como é que pode acontecer isso comigo? Meu Deus, ele não podia esperar. A gente fez a escolha. A gente fez a escolha. Está semeando e fala, nossa. Aí como se não bastasse, a gente vai ficar bravo com o Pai. Senhor, eu não mereço. Olha para mim. Nessa vida eu sou um santo, não, estou dizendo, tá? Eu sou um santo, estou passando por uma prova, eu não mereço. Parece que a gente está brincando, não tá? Mas tem muita gente que pensa dessa forma e que leva o pensamento a Deus fazendo essa cobrança. Que nós não façamos isso. E como espíritas, ou pelo menos aqueles que tentam ser, nós já temos conhecimento suficiente para saber que isso é inaceitável. O compromisso é nosso, a semeadura é nossa, e tudo que diz respeito aos resultados dessa semeadura é profundamente pedagógico, é para ajudar a crescer.
Se a gente sofre, porque a gente ainda não aprendeu a viver no mundo. A proposta de hoje, repito, quem quiser ler depois com calma, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10, esse tratado que o Espírito amigo não identificado deixou, é nos ajudar a viver melhor no mundo. Viver com os outros, viver com alteridade, viver sem isolamento, viver sem medo, a fim de que essas oscilações que acontecem conosco, altos e baixos, sentimentos ruins, sentimentos bons, está tudo aqui. Isso pare nos perturbar. Lembra a canção no final? O efeito definitivo disso é a perturbação. E ninguém vive bem em processo de perturbação. E acreditem, os Espíritos não fazem milagre. Não fazem. E nós encerramos a nossa fala com uma lição que alguém nos pediu para ler esses dias. Passaram o zap para mim. Joãozinho, lê. Eu li e falei, nossa, vou fazer um trabalho em cima da lição. Vamos encerrar com ela, porque ela fecha bem isso que a gente falou, obviamente com muito mais condições. Né? Está no livro Fonte Viva, lição número 12, Impedimentos. Pondo de lado todo o impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Comenta o benfeitor. Por onde transites na terra, transportando o vaso de tua fé, a derramar-se em boas obras, encontrarás sempre impedimentos a granel, dificultando-te a ação. Hoje é o fracasso nas tentativas iniciais de progresso. Amanhã é o companheiro que falha. Depois é a perseguição descaridosa ao teu ideal. Afligir-te-ás com o fel de muitos lábios que te merecem apreço. Sofrerás de quando em quando a incompreensão dos outros. Periodicamente encontrarás na vanguarda obstáculos mil, induzindo-te à inércia ou à negação. A carreira que nos está proposta, no entanto, deve desdobrar-se no roteiro do bem incessante. O que fazer com as pessoas e circunstâncias que nos compelem ao retardamento e à imobilidade? Vou repetir a pergunta. O que fazer com as pessoas e circunstâncias que nos compelem ao retardamento e à imobilidade? O apóstolo dos gentios responde categórico, pondo de lado todo o impedimento. Colocar a dificuldade à margem, porém, não é desprezar as opiniões alheias, quando respeitáveis, ou fugir à luta vulgar. É respeitar cada individualidade na posição que lhe é própria. É partilhar o ângulo mais nobre do bom combate com a nossa melhor colaboração pelo aperfeiçoamento geral. E por dentro, na intimidade do coração, prosseguir com Jesus, hoje, amanhã e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em nossa consciência, tanto quanto inconscientemente já nos achamos dentro dela. Emmanuel. Lindo, né? A lição fala, ela fala do que nós falamos até agora. Eu peço licença só para fazer uma observação aqui.
o trechinho que nós lemos aqui, e por dentro, na intimidade do coração, prosseguir com Jesus, hoje, amanhã, sempre, está escrito aqui, tá? Isso eu falei não. Bom, muito obrigado. Fica a paz a todos.